Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado a todos corajosos, irmãos que estão aqui com frio, mas vamos lá, Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o poder das escolhas. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, nós estamos escolhendo, a todo tempo. Nós aprendemos com a doutrina espírita que antes de reencarnarmos, nós também escolhemos. Tivemos, juntamente com nossos amigos espirituais, traçando metas, planos, para que a gente pudesse fazer algo benéfico na nossa evolução. Eu estava aqui esperando, e aí veio uma mensagem espiritual, e o mentor falou: se vocês fazem planos para as suas carreiras, né? Fazem os seus planos para as suas realizações, todas elas materiais, profissões, por que você acha que a vida de vocês não tem um plano? Todas as vidas têm um plano maior, um plano supervisionado por Deus, pela espiritualidade, e fazemos então esse plano, essas escolhas para reencarnarmos. Aí reencarnamos, aí vem o dia a dia, cotidianos. Acordamos e podemos pensar com o toque do despertador: durmo mais um pouquinho, ou acordo, escolha. Faço uma oração ou não, saio, levanto da cama sem orar, escolha. Que roupa eu coloco, que horas que eu vou para o trabalho, e assim nós vamos escolher. Nós também estamos sempre escolhendo os nossos pensamentos, aqueles pensamentos que queremos ter, aqueles que nascem de nós, aqueles que absorvemos, sejam encarnados, desencarnados. Estamos escolhendo os pensamentos, estamos escolhendo também os nossos sentimentos, aquilo que nós vamos cultivar ou não em nossas vidas. Então a nossa vida, todo instante, é feita de escolhas. E na visão da psicologia, nós vamos entender e aprender que as escolhas são influenciadas pelo nosso passado. Tudo aquilo que a gente viveu, as nossas experiências, as nossas questões emocionais não resolvidas, as nossas crenças, os nossos traumas, tudo aquilo que vivemos, que ficou guardado em nós, que está em nosso inconsciente, é influenciado em nossas escolhas. Então, muitas vezes, fazemos escolhas não conscientes. E, se buscarmos a visão da neurociência, nós vamos também chegar à conclusão que, quando estamos dominados pelas emoções, como medo, raiva, orgulho, quem assume o controle é o cérebro emocional. Desta forma, nós vamos reagir mais do que agirmos. Vamos tomar atitudes, fazermos escolhas sem o raciocínio devido, sem a reflexão, e depois vem a dor, vem o sofrimento, muitas vezes. Se buscarmos a visão do Espiritismo, nós vamos perceber que, através dos benfeitores espirituais, vão nos dizer que todos somos livres para escolher. Temos um livre arbítrio. Mas, diz os benfeitores espirituais, a partir do momento que você faz a escolha, todos somos livres até o momento da escolha.
Depois que escolhemos, estamos submetidos a tudo que vem acontecer através da escolha feita. Somos escravos das nossas escolhas. E se tivermos, sim, escolhas positivas, nós vamos... O que é uma escolha positiva? Escolhas que estejam em consonância com as leis de Deus. Nós vamos sentir uma paz, uma alegria, uma tranquilidade. Se nós tivermos umas escolhas negativas, nós vamos ter angústias, tristezas, vamos nos sentir culpados, ficarmos ali de certa forma incomodados. Por quê? Porque realmente aquilo que nós estamos escolhendo fez com que está de desacordo com aquilo que a gente já sabia, já tinha entendimento, porém fomos e fizemos uma escolha contrária. Então, meus irmãos, hoje o que a gente vai fazer aqui? Eu trouxe vários cases, vários estudos de caso do nosso cotidiano. Nós vamos estar aqui apresentando, alguns deles nós vamos tecer alguns comentários, que a ideia é que a gente observe e esteja atento às nossas escolhas cotidianas. Então eu procurei trazer assuntos do nosso dia a dia. Então o que nós vamos fazer? Vamos trazer o assunto e vamos colocar duas opções de escolha, escolha positiva e negativa, poderíamos ter outras, e vamos analisar juntos as consequências dessa escolha, e depois o que a visão espiritual tem a dizer, tá certo? Nós vamos viajar junto, agora é um estudo, né? E aqui nós temos, né, esta frase para a gente começar do André Luiz: o destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é algo a se esperar, é algo a se conquistar. Sinal verde, André Luiz. Joana de Ângeles: o homem é o resultado de suas próprias escolhas. O livre-arbítrio é a faculdade que a vida concede ao indivíduo para que ele se autoconstrua. Vamos lá, irmãos, começar. Primeiro caso, simples, objetivo. Saúde física. Imagine uma pessoa comum com uma rotina corrida, trabalho, compromissos, responsabilidades, e aos poucos o corpo começa a dar sinais. Cansaço frequente, ganho de peso, falta de disposição, pequenos desconfortos. Nada muito grave no início, mas são alertas. Aí vamos lá. Primeira escolha do indivíduo. Escolha positiva. A mesma pessoa diante dos sinais faz uma escolha diferente. Ela começa pequeno com uma caminhada, melhor na alimentação, pequenas mudanças na rotina, sem radicalismo, mas com constância. Com o tempo, o corpo responde, a disposição aumenta, o bem-estar aparece e o que era esforço vira hábito. Escolha 1. Então, qual que é as consequências dessa escolha? Prevenção de doenças, mais energia no dia a dia, melhora na autoestima, mais longevidade, sensação de bem-estar físico e emocional. Então, nós temos aqui um caso que acontece com todos nós, da questão da nossa saúde física. Escolha 2, ignorar e permanecer no sedentarismo. A pessoa decide não mudar e continua sem atividade física, mantém hábitos alimentares desregulados e sempre deixa o cuidado com o corpo para depois. Com o tempo, os sinais aumentam, o cansaço vira rotina, a disposição diminui e aquilo que era pequeno se torna grande. Consequências: desenvolvimento de doenças, problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, baixa energia e qualidade de vida, comprometimento da autoestima, maior dependência de medicamentos, limitações físicas com o passar do tempo. E na visão espiritual? Na visão espírita, o corpo físico é um instrumento sagrado, é o veículo que o espírito utiliza para evoluir. Cuidar do corpo é respeitar a oportunidade da reencarnação. O descuido pode representar negligência com a própria existência. O corpo não é apenas matéria, é ferramenta de evolução. Ou seja, irmãos, né,
Quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo tem lá um capítulo dedicado, cuidar do corpo e do espírito. Está bem claro que está dizendo, uns cuidam mais do corpo, só pensa cuidar do corpo. Não, está errado. Uns só pensa cuidar do espírito, do espiritual, fica fanático. Está errado. Então, lá no Evangelho, os Espíritos fizeram questão, já imaginando, através da história do passado, e o que iria acontecer conosco, dentro dos nossos fanatismos, dentro das nossas necessidades mundanas, que um ia cuidar muito do corpo e o outro ia cuidar do espírito. E, na verdade, temos a obrigação de cuidar dos dois. Conclusão: a saúde não é construída em um dia, mas também não é perdida de repente. Ela é resultado de pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo. E a vida silenciosamente pergunta todos os dias: você está se cuidando ou apenas deixando o tempo passar? Porque no final, quem não encontra tempo para cuidar da saúde, obviamente acaba tendo que encontrar tempo para cuidar da doença. Então esse é o primeiro tópico, e assim nós vamos seguir. Se alguém quiser parar, tecer algum comentário, fique à vontade, porque a ideia é a gente refletir em todas as nossas escolhas e com certeza nós vamos acabar tendo essa identificação. A dor do abandono, seja o fim de um relacionamento ou a rejeição de alguém importante. Escolha um. A pessoa sente a dor, mas decide não abandonar. Busca ajuda, se permite viver o luto e organiza sua vida aos poucos e procura aprender com a experiência. Consequências: transformação da dor em crescimento, fortalecimento emocional, reconstrução da autoestima, mais maturidade para as futuras relações. Escolha 2, abandono de si mesmo. A pessoa se fecha, se isola, alimenta pensamentos negativos e perde o sentido da própria vida. Com o tempo, deixa de se cuidar, se afasta das pessoas e aprofunda ainda mais o sofrimento. Consequências: intensificação da dor emocional, sensação de vazio, solidão, distorção da realidade, não sou suficiente, ninguém me ama, dificuldade de reconstruir a vida e novos relacionamentos. Na visão espiritual, essa situação pode estar ligada a experiências anteriores, espírito e provas necessárias ao seu crescimento. A dor não surge por acaso, mas a forma de reagir a ela é sempre uma escolha. Quando a pessoa se abandona, prolonga o sofrimento e se fragiliza espiritualmente. Quando enfrenta com consciência, transforma a prova em evolução. Conclusão: a dor pode até ser inevitável, mas o caminho que seguimos dela nunca é justamente nessa escolha que o destino começa a ser reescrito. Então, meus irmãos, a dor do coração. Quem já leu o Evangelho também vai estar vendo lá. Eu lembro disso, como a gente estuda muito, está lá, bem-aventurados aflitos, de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Gratidão, traição, decepção, rejeição. Percebemos que os espíritos valorizam isso. Então, assim, não é quando a pessoa está sofrendo, separou, teve um problema. Você vê que na nossa vida como um todo, quando acontece isso, infelizmente, as escolhas de muitos irmãos é se autodestruir ou destruir a vida alheia. É claro que são escolhas infelizes. Contudo, existe uma dor muito grande por trás disso. Quando você realmente se sente rejeitado, tem algum término, alguma situação assim, os espíritos, eles falam que a dor mais difícil é a dor do coração. Eu contei aqui já no passado um pouco da minha história e vou repetir para algumas pessoas que não estavam na ocasião, quando eu era jovem, vamos dizer assim, a namorada me marcou, me senti fiquei com a dor do coração e aquilo me trouxe um sofrimento grande. Aí
também veio a parte espiritual, a mediunidade. E eu lembro que quando eu estava todo feliz, né, jovem, fui pro shopping, né, peguei todo o dinheiro, já trabalhava desde os 15 anos, trabalhando bonitinho, no banco, tá? Peguei todo o meu dinheirinho para poder ter aquela noite feliz, jantar e piscina. E aí, houve um término. Vamos conversar antes de acontecer qualquer coisa, houve um término. Voltamos para casa, eu estava trazendo ela no meu carro, nem era meu carro, acho que era o carro do meu pai, e de repente veio um mendigo, morador de rua, pedir dinheiro no farol. E naquele momento eu peguei todo o meu dinheiro na carteira recheada e entreguei por irmão. E ela se assustou por "Você é louco? O que você está fazendo?" E eu falei para ela: eu prefiro gastar com quem merece do que quem não merece, de quem não vale nada. Olha o orgulho, olha a prova aí. Eu estava com meu orgulho ferido, me sentindo rejeitado e tive essa escolha infeliz. Pois bem, passaram-se 25 anos. E tem um negócio que os espíritos sempre falam: lição não aprendida é lição repetida. Aconteceu a mesma coisa, as coisas foram acontecer, novos relacionamentos, e até que tive relacionamento duradouro, aconteceu a mesma coisa. Chegou um momento, a pessoa não lhe quero mais, a mesma dor, o mesmo aperto no coração. E aí, diante da espiritualidade amada e querida, né, o benfeitor, eu senti a mesma raiva, porque o orgulho a gente não dá saltos, né? Então, a prova de novo, aquela mesma dor e a vontade de descascar, né? Falar um monte de coisa, xingar, criticar, e aí o benfeitor, até falei com o Pedro aqui, né, espiritualmente, às vezes eles gritam no nosso ouvido, aí o amigo espiritual gritando: fica quieto, não fale nada, não fale nada, não, eu vou falar. E eu fiquei discutindo e ele gritava praticamente no meu ouvido: não fale, não fale, não fale, porque depois você vai se arrepender. O tempo vai passar e você vai se arrepender dessa escolha. E eu, graças a Deus, a espiritualidade, eu consegui segurar o orgulho, aquele sentimento de rejeição novamente, dessa vez agir diferente. Então, é um exemplo para dizer o quê? Que a dor do coração e as rejeições que nós temos, muitas vezes é grande, é considerada pela espiritualidade, mas que vale a pena nessa hora, né, respirarmos, para que depois não venhamos arrepender. Porque com certeza, depois de muitos anos, você fala: por que eu fui falar isso? Por que eu fui, né, humilhar? E o desejo é isso. A dor é grande e você quer que o outro, de certa forma, sinta e você transfira aquela dor. Vamos lá, irmãos, outro exemplo. Ó, pode ser que, Reginaldo, pode ser que passe um pouquinho do horário, tá bom? Tá bom. Porque vai longe. Direção imprudente, né? Uso de celular no volante. Voltando para casa, pensando nos problemas da vida, o celular toca, uma mensagem chega, uma notificação aparece e vem aquele pensamento. É rapidinho. Escolha 1. O celular toca, mas a pessoa ignora naquele momento. Mantenha a atenção na direção e entende o risco envolvido e com responsabilidade segue seu caminho e chega em casa com segurança. Ou para o carro com segurança, antes de olhar. Consequências: preservação da própria vida, proteção da vida de outras pessoas, consciência limpa, segurança no dia a dia. Escolha 2. Pessoa decide conferir, tira os olhos da estrada por alguns segundos, divide a atenção e perde a percepção do que está à frente. Em um instante, um imprevisto acontece, um carro freia, o pedestre
atravessa e a pessoa não reage a tempo. Consequências. Acidente grave, possível perda de vidas, famílias destruídas, culpa profunda e duradoura, consequências legais e emocionais, e tudo isso por alguns segundos de distração. Eu estava montando isso aqui, depois que eu montei, Eduardo, eu olho no celular para mim, não sei que não, para mim. Agora me cobra ainda mais, né? Nossa, mas eu acabei de escrever sobre isso, mas ainda é uma luta de não olhar, né, para o celular. Né? Visão espiritual. Na visão espírita, a vida é um bem precioso, confiado ao espírito. Atitudes imprudentes podem interromper trajetórias e gerar consequências profundas, podendo colocar a sua vida em risco e dos outros. Além disso, um ato de imprudência pode afetar múltiplas existências, geradores que se estendem além do momento. E é uma coisa, né, irmãos, que a gente sabe, todo mundo fala, o carro é uma máquina, o carro é uma arma, o carro... E né, a gente sabe que um olhar pode passar uma pessoa, você pode destruir uma vida, você ter consequências sérias, ou ter um acidente, vai ter consequências, deixar a sua família muitas vezes sem pai, sem mamãe, um monte de consequências por uma escolha, né? Olhar ou não olhar. Conclusão, grandes tragédias muitas vezes não começam com grandes erros, começam com pequenos descuidos. E naqueles momentos simples a vida pergunta, você vai dar atenção ao seu lar ou à sua vida? Porque às vezes o que separa um dia comum de uma tragédia são apenas alguns segundos de escolha. Alguns segundos. Outro tema importante, atração fora do relacionamento. Imagine uma pessoa casada, tem uma família estruturada, um relacionamento estável, filhos, uma vida construída ao longo dos anos. Existe amor, parceria, história. Mas em determinado momento surge uma situação inesperada, uma forte atração por outra pessoa. Mais delicada, essa atração é correspondida. Então, pode acontecer com qualquer um de nós, no momento, você pode sentir uma atração e, o pior, ser correspondido. Escolha um. A pessoa percebe o que está acontecendo, mas ao invés de deixar levar, decide refletir, reconhece que a atração é momentânea e evita a proximidade desnecessária. Não alimenta conversas ou situações que fortalecem o vínculo. Valoriza tudo que já construiu. Entende algo importante, sentir não é problema, agir sem consciência que é. Consequências, preservação da família, fortalecimento do caráter, respeito pela história construída, tranquilidade de consciência, crescimento emocional e espiritual. A atração com o tempo perde força e a pessoa permanece com aquilo que realmente tem valor. Né? Positiva. Negativa. Começa a conversar mais, cria proximidade, passa a viver momentos escondidos, com o tempo o envolvimento cresce, o distanciamento da família começa e a verdade vem à tona e a descoberta acontece. Consequências, ruptura do relacionamento, sofrimento da esposa, impacto emocional profundo nos filhos, perda da convivência familiar, culpa, arrependimento e instabilidade. Atenção, uma escolinha. Olha as consequências. Família, filhos, aquilo que você representa ali naquela união, naquele grupo familiar, tudo perdido, por uma escolha. Aí a gente vai percebendo que a vida é feita de escolhas e que a gente tem que estar atento, porque tudo pode mudar. Visão espiritual. Na visão espírita, os laços familiares são compromissos importantes do espírito. O casamento não é apenas convivência, é oportunidade de aprendizado e evolução. Os vínculos com os filhos e parceiros envolvem responsabilidades profundas. Resistir com consciência fortalece o espírito, honrar compromisso representa avanço moral. Conclusão, nem tudo que desperta desejo merece espaço na vida. Às vezes o que parece a oportunidade é apenas um teste. E nesse momento vem a pergunta, né? A vida pergunta, você vai seguir o impulso
ou proteger aquilo que levou anos para construir. Porque existem escolhas que duram minutos, mas cujas consequências podem durar uma vida inteira. Bem complexas. Vamos lá, decisão profissional, irmãos. Imagine uma pessoa, agora vai ter para quem trabalha, imagine uma pessoa dedicada ao trabalho, cumpre suas responsabilidades, se esforça, mas em determinado momento passa por uma situação difícil, uma crítica do chefe, um desentendimento, sensação de desvalorização. Naquele dia a emoção fala mais alto, vem a raiva, a frustração, o sentimento de injustiça. Escolha uma, a emoção vem forte, mas a pessoa faz uma escolha diferente. Ela não decide naquele momento, ela respira e se acalma, reflete antes de agir. Depois, com clareza, avalia a sua situação e verifica se vale a pena sair da empresa. Se prepara antes de sair e quando decide sair, sai consciente. Escolha consequência, transição mais segura, menos estresse emocional, preservação da imagem profissional, maior chance de crescimento, sensação de controle sobre a própria vida. Escolha 2, a pessoa age por impulso. A pessoa tomada pela emoção decide pedir demissão na hora ou fala que vem à cabeça e rompe sem planejamento. Naquele instante sente um alívio, como se tivesse se libertado, mas com o passar dos dias a realidade aparece. Consequência, insegurança financeira, dificuldade para se recolocar no mercado, pressão emocional, especialmente da família, arrependimento pela forma como agiu, possível desgaste na reputação profissional. Na visão espiritual, momentos como esse são provas de equilíbrio, situações de conflito revelam o nível de domínio do espírito sobre si mesmo. Agir por impulso pode gerar consequências que poderiam ser evitadas. Já o autocontrole demonstra evolução, fortalece o espírito e evita dores desnecessárias. Meu irmão, um homem muito dedicado, inteligente, sempre estudou muito, já estudou em Harvard, já foi para os Estados Unidos e queria crescer nessa área financeira e já esteve em alguns bancos. E um dos bancos, quando ele já estava chegando lá numa função de diretor, teve uma reunião e o chefe chamou a atenção na frente de todo mundo, ou criticou. E o que ele fez? Não posso falar as palavras, mas ele mandou, vamos dizer, o chefe, né, descascar batata para ficar mais bonitinho, né? Mas em verdade ele naquela hora ele agiu com muita raiva no meio de todos. E o que aconteceu? Na hora perdeu o emprego, foi mandado embora. Então, a gente percebe que a questão dessa parte da inteligência emocional, não da parte só intelectual, que pode mudar uma trajetória. Graças a Deus ele se recolocou e hoje está bem, mas pode gerar um sofrimento se você não tiver aquele exercício. Tem uma história, ao contrário do caso do meu irmão, tem uma história que diz que, mesma coisa, o chefe foi e mandou o homem embora. E aí esse homem voltou com muita raiva para casa. Chegou em casa, a mulher solícita viu o homem ali com raiva, quis saber o que aconteceu, perguntou para ele por que ele estava com aquela raiva, aquela angústia toda, e ele agiu com muita falta de educação. Me deixe, já estou cheio de problemas, eu não quero falar com você agora. A mulher ficou com muita raiva, saiu nervosa. Nisso, estava lá a empregada da casa, que fazia sempre os mesmos serviços, as mesmas tarefas. E a dona da casa, a mulher desse homem, foi e criticou a empregada, falando do trabalho dela, as coisas que estavam mal feitas, a poeira que havia deixado ali embaixo da mesa. E a mulher, que sempre fazia com maior dedicação, ficou com muita raiva. Saiu do lar pisando duro. De repente veio o cachorrinho da família, foi em direção à empregada para brincar, pular como ele sempre fazia.
Só que ela estava com raiva. Foi e chutou o cachorro. E o cachorro saiu latindo. Tinha um espaço ali no portão e ele saiu da casa. Nisso, estava passando uma jovem e viu aquele cachorrinho, quis brincar, viu que era cachorro de família, né, pela coleira, no pescoço, agachou para brincar e o cachorro foi e mordeu. A mulher com muita raiva, ficou muito irada, se lamentando com a mordida. Nisso passou um outro jovem, que era enfermeiro, e falou para ela: deixe, eu ajudo, eu sou enfermeiro, deixa eu limpar. E ela: sai daqui, deixa que eu me viro. O jovem, com muita raiva, foi para sua casa, morava com a sua mãe. Chegando lá, a mãezinha recebendo aquele jovem, e o jovem perguntou: ó, a comida está à mesa. E ele disse: eu não quero saber de nada, me deixe, mãe, me deixe. Descontou a raiva na mãezinha. E a mãe, que é sempre mãe, que tem um coração maior que todos, compreendeu a situação do filho, entendeu as dificuldades, que contou a história, e não levou a raiva para frente, fez a escolha de agir diferente. Então, essa é uma história que representa que sempre temos, sim, oportunidade, mesmo sendo difícil muitas vezes, nos sentindo injustiçados, nós temos, sim, a oportunidade de escolher. Conclusão: uma decisão tomada em minutos pode ecoar por anos. Nem toda a saída precisa ser imediata, nem toda emoção deve virar ação. E naquele momento difícil, a vida pergunta: você vai agir ou vai escolher com consciência? Porque muitas vezes não é o problema que define o seu caminho, é a forma como você decide lidar com ele. Outro exemplo, irmãos, no trânsito. No momento do trânsito, imagine uma pessoa comum, trabalhadora, pai de família, sai de casa pela manhã, como qualquer outro dia. No trânsito, alguém fecha seu carro de forma brusca. Naquele instante surge a irritação, o coração acelera e vem aquela voz interna: não vou levar desaforo. Isso é o estudo de caso. Primeira escolha: respirar fundo. A raiva vem, mas nesse momento a pessoa faz uma escolha diferente. Ela respira, se contém e pensa: não vale a pena. Reduz a velocidade, evita o confronto, segue seu caminho, chega em casa, encontra os filhos, continua a sua vida. Consequências: preserva a própria vida, mantém a família segura, estruturada, evita traumas irreversíveis, fortalece o autocontrole emocional. Escolha 2. Reage por impulso. A pessoa decide revidar, buzina agressivamente, xinga, persegue o outro motorista, desce do carro para tirar satisfação. O outro, também alterado, reage. A situação sai do controle, uma discussão vira agressão e em um momento extremo ocorre uma tragédia. Essa pessoa perde a vida. Consequências: filhos que crescem sem o pai, uma família inteira destruída emocionalmente, um lar que perde sua referência, traumas profundos nos filhos, abandono, revolta, insegurança, culpa e dor para todos os envolvidos. Visão espiritual: momentos assim são provas rápidas, mas decisivas. Pequenas situações revelam o nível de domínio que o espírito tem sobre si. A falta de controle abre espaço para as consequências graves, inclusive espirituais. Um ato impulsivo pode gerar débitos difíceis de reparar. Por outro lado, o autocontrole representa evolução. Dominar a si mesmo é sinal de crescimento espiritual. Conclusão: às vezes o destino de uma família inteira é decidido em poucos segundos. Não é o trânsito que destrói vidas, é a capacidade de dominar a si mesmo. E naquele momento a vida pergunta: você quer ter razão ou quer ter paz?
precisa falar nada, né, sobre briga no trânsito. E agora, cena forte. Mas as pessoas aqui são fortes, né? Vamos ver uma cena forte. O motorista bate na traseira de carro em Camboriú. E reação do condutor é inesperada. Esse é o mundo regenerado? Só pode ser. Cenas fortes, né? Em verdade, irmãos, a gente já espera o contrário, obviamente, né? Que é o mais comum. Mas a gente nunca sabe a dor do outro, né? O que está se passando, né? O que está no coração do outro, às vezes uma separação, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema financeiro, né? E a gente não olha para nada disso, não olha para o ser humano que está ali na frente e acabamos fazendo escolhas muitas vezes infelizes e que vem a consequência, porque pensamos o seguinte: depois, como nós falamos, depois que faz a escolha tem um combo de consequências. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolhermos o caminho. Mais uma vez escolhido o caminho, os buracos e as pedras dele fazem parte de nossa escolha. O que significa isso, irmãos? Nesse exemplo, né? A pessoa estava ali no carro e ela tem a decisão de sair ou não do seu veículo. Mas a partir do momento que ela saia, tudo que vem acontecer, pode acontecer várias coisas. É um combo completo. Mas esse combo está submetido a uma escolha. Depois não pode dizer, mas eu realmente não sabia como o outro era um irmão agressivo, o outro estava com uma arma. Não importa. Na verdade, você teve ali a sua escolha. E com base nisso, nós vamos fazer rapidamente um exercício. Eu gostaria que viesse aqui 3 pessoas para pegar esses envelopes rapidinho aqui, porque a gente tem muita coisa para mostrar, muitos vídeos. Rapidinho, 3 pessoas para poder pegar esse envelope e fazer essa escolha. Qual você quer, irmão? Você tem certeza? Por que do vermelho? Tem certeza? Não sabe? Olha, veja bem, é o vermelho mesmo que você quer. Estou avisando, hein? Você, irmã, preto, tem certeza disso? Olha, escolha. Você, irmã. Sobrou lá. Ah, era esse? Esse mesmo. Deu tudo certo. Então, precisa ler. Faça o que está. Cada um vai, Eduardo. Você pode subir. O Eduardo começa primeiro. Fez a escolha. Sobe aqui, mulher.
escolheu Vem aqui. o envelope vermelho. Calma aí, coração. Fez a escolha, agora aguenta as consequências. Vamos lá. Dê um abraço e diga uma frase. Não, eu falei, é só ir lá e fazer. Eu Eu falei, tá valendo. Vai lá e faça. E para você. Tem mais que tá aí, mas só dar um abraço. Dê um abraço e... Uma frase para alguém de plateia. Deu uma frase. Prazer em conhecê-lo. Seja muito bem-vinda sempre à nossa casa. E que Deus sempre te abençoe a tua vida e te transforme sempre, né, em algo de sempre positivo. Muito bem. Muito bem, agora vamos lá. Patrícia, pode fazer o que está aí na sua escolha. Vai lá e faça. O envelope está pedindo que eu conte uma experiência que mudou a minha vida. Tenho várias. Eu vou contar uma mais recente, de ter escolhido participar aqui da casa. Recentemente passei por muitos problemas na minha vida, em todas as áreas, pessoal, trabalho, família, muitos problemas mesmo. Encontrei a casa e fui muito bem acolhida e estou conseguindo prosseguir. Firme. Que maravilha. Ótima escolha, irmã. Fala, minha irmã. Você escolheu o envelopezinho amarelo. Fale ao público algo sobre você que você percebe que precisa melhorar e diga que a partir de agora escolhe se esforçar ainda mais para mudar. Fala aí algo que você acha que precisa melhorar. Só tem nós aqui. Tem ninguém vendo. Um monte de coisa, Fale uma. mas coisas boas. Eu Melhorar. É melhorar. Mais coisas boas. Mas eu não sou tão ruim assim também. Fale uma, irmã perfeita. Fala uma, irmã perfeita. Uma coisa que acha que você precisa melhorar. Ela tá boa em tudo. Deixa eu ver. O que será? Olha. Eu preciso mesmo trabalhar em cima do perdão. Perdão. Tá? Ok. Devolve o envelopinho. Devolve o envelope. Pode ficar com o envelope. Esse é um exemplo simples. Olha lá. Já não está perdoando nada mesmo. Irmãos, exemplo simples para mostrar que, quando eu brinquei, olha, atente para a escolha. Assim, muitas vezes a espiritualidade nos fala, a família, as pessoas, a gente vai e faz a escolha, mas o que vem depois, o combo, como eu disse no trânsito, tudo aquilo, eu coloquei apenas uma atividade, poderia colocar várias atividades, mas é para que a gente possa entender que depois que é feita a escolha, tudo que vem depois, vamos ter que experienciar, vamos ter que viver, e depois não podemos reclamar. Então, o exercício é: observe bem a escolha, porque depois vem um monte de situações. A gente podia dizer várias coisas, né? Relacionamento, termina, começa, vai vir um monte de como depois disso. Vamos lá. Espiritualidade. Imagina uma pessoa passando por um momento difícil, problemas financeiros, conflitos familiares, perda, uma fase de vazio, desânimo. A vida aperta, as respostas não vêm e surge um sentimento de angústia. Escolha um, como disse a irmã aí, Patrícia. Busca a conexão espiritual. A dor existe, mas em vez de se afastar, a pessoa faz outra escolha. Ela busca o apoio espiritual, retorna ou inicia o ato de oração, procura compreender a vida sob uma visão mais ampla, frequenta um ambiente espiritual, como uma casa espírita, busca aprendizados e reflexões, mesmo sem respostas imediatas, ela permanece. Consequência: fortalecimento interior, sensação de amparo e de não estar sozinho. Desenvolvimento da fé, a dor não desaparece de imediato, mas ganha sentido.
Escolha 2. A pessoa começa a se fechar internamente, perde a fé, para de orar, se afasta de ambientes espirituais, começa a pensar, nada faz sentido, estou só, não adianta buscar nada. A dor vai se tornando mais pesada porque ele passa a carregar tudo sozinho. Consequência, sensação de vazio existencial, desânimo constante, falta de direção e propósito, tendência a pensamentos negativos e desesperança e de morte. Visão espiritual. Na visão espírita, os momentos difíceis não são castigos, são oportunidade de crescimento e reajuste. Quando a pessoa se afasta, perde a sintonia com as influências espirituais positivas, se fragiliza energeticamente e pode se conectar com pensamentos e influências mais densas. Aqui tem um irmão que eu, através do meu canal, há uns 10 anos, comecei a conversar com ele pelo WhatsApp e ele queria, né, morrer, tirar a própria vida. E conversei centenas de vezes, ele se achava feio, pobre, várias questões emocionais, e foi por muito tempo. Ele médium, e ele perguntava 1000 vezes as mesmas coisas. O que vai acontecer depois, Pá? O que vai acontecer? Meu guia espiritual fala isso, fala isso. E eu falava, é isso mesmo, vai acontecer essas coisas. Só que nos últimos meses ele teve essa transformação e começou a fazer regime e mudou. Então esse é ele antes e agora ele está assim. E eu conversei com ele antes de vir para cá, né, e ele falou que um dos principais motivos, né, que fez a mudança, né, além do guia falar tudo mais, foi a questão da saúde, que ele nunca quis ter diabetes, que ele sabia os problemas que acarreta, e quando ele teve o diagnóstico, ele falou, não quero isso para a minha vida. E ele falou que a outra coisa, além da parte da saúde, é a humilhação que ele teve com a sociedade, né? Falou que ele escolhia, né, os lugares, as cadeiras, com medo de não suportar o seu peso e a forma que as pessoas olhavam para ele. E é interessante porque no canal, né, conversando com muitos irmãos, existem várias causas que levam o irmão a cometer um ato, e essa é uma causa muito comum de pessoas que se sentem obesas e acabam desistindo da vida. Eu não conhecia essa causa e passei a conhecer alguns casos, como o caso dele, que graças a Deus, né, depois de décadas, ou quase 10 anos conversando e ele buscando, né, buscou também ajuda psicológica, conseguiu passar por isso. Ao contrário dessa irmã, que eu já também trouxe a história dela no passado aqui, porque me tocou, essa irmã, linda, né? Mas que no dia da sua formatura escolheu o vestido e recebeu no WhatsApp, né, a mensagem de outra colega que estava ali reclamando das atitudes dela, da questão acredito eu, né, alguma coisa que ela estava tendo de envolvimento com outra pessoa na relação, um homem, alguma coisa, e ela recebeu no WhatsApp depois essa foto, né, que a moça criou desse desentendimento, comparando ela com essa capa aqui do Tijão, e aí no dia seguinte ela tirou a sua vida. Isso foi em 2023. Então essa imagem para mim ficou marcada porque independente das escolhas desses dois casos, uma coisa é certa, a nossa escolha, né, em relação às dificuldades dos outros, né? Antigamente eu comentava algumas coisas assim, né, com as pessoas que eu conheço, amigos, né? Como você engordou, como você emagreceu, né, Ló? Tinha esse hábito. Até que eu fui falar isso para uma pessoa, a pessoa falou,
ficou muito magoada, né? Que eu achei que falei que ela estava muito magra, e ela falou da mágoa dela, de eu ter falado, e que eu não tinha nada a ver com isso, que ela não pediu minha opinião para eu poder estar falando sobre isso. E fiquei incomodado, mas levei para reflexão, e é verdade, né? Às vezes a gente tem esse hábito de falar do outro, mas você está assim, está assado, você está gordo, você está velho, você está... A gente não sabe a dor do outro, não sabemos o que o outro está passando. Então, para que comentar se ninguém pediu, na sua opinião? Né? Para nós pode ser apenas um comentário, uma brincadeira, mas para a pessoa, né? Vamos acelerar, Pedro, calma, só tem mais uns 5 casinhos, tá bom? Mediunidade, ferramenta de luz, né? Bloqueio por medo. Imagine uma pessoa comum, mas que em determinado momento da vida começa a perceber algo diferente. Intuições mais claras, sensações espirituais, percepções que não sabe explicar. A mediunidade começa a eclodir. No início vem dúvida, o medo e a insegurança. Escolha 1. A pessoa decide não fugir, busca esclarecimento, estuda, procura uma casa séria para orientação e aprende a lidar com a mediunidade com equilíbrio. Com o tempo, entende o que se sente, desenvolve o controle e passa a usar essa faculdade para ajudar, se torna um instrumento no auxílio espiritual, no acolhimento de pessoas, no trabalho no bem. Consequência, equilíbrio emocional, compreensão do próprio processo, desenvolvimento da disciplina, responsabilidade, sentimento de propósito, possibilidade de auxiliar outras pessoas e espíritos. Aquilo que antes causava medo se transforma em ferramenta de luz. Escolha 2. A pessoa escolhe se fechar, nega o que está sentindo, evita buscar entendimento, se afasta de qualquer orientação, tenta abafar as percepções, o medo cresce e a confusão também. Consequência, desequilíbrio emocional, ansiedade, sensação de não entender a si mesmo, possível intensificação das percepções sem controle, sofrimento por falta de orientação, aquilo que poderia ser compreendido se torna um peso. Visão espiritual. Na visão espírita, a mediunidade é uma faculdade natural, não é privilégio, é instrumento, não surge por acaso, tem propósito. Quando bem utilizada, torna-se ferramenta de auxílio, favorece o crescimento espiritual, contribui para o bem coletivo. Quando negada ou mal compreendida, pode gerar desequilíbrios, dificulta o próprio processo evolutivo. A mediunidade não é um problema, é uma oportunidade. Então, a gente podia falar muito sobre isso aqui. Trouxe um vídeo curtinho. Conclusão, o que chega até nós nem sempre escolhemos, mas o que fazemos com isso sempre é escolha. Nesse momento a vida pergunta, você vai fugir do que sente ou aprender a transformar isso em algo útil? Porque aquilo que hoje assusta pode ser exatamente o que veio para dar sentido à sua caminhada. Mediunidade, né? Quando as pessoas vão a casa, a gente fala, tem que trabalhar. E eu sou o maior favor dessa frase, tem que trabalhar nisso. Porque a vida melhora 1000%. Né? Quando você tem a mediunidade descontrolada, você capta o mundo espiritual, sofre. E quando você começa a estudar, trabalhar, sua vida se torna ouro. É muito difícil o médium descobrir que chegou do outro lado da vida e não praticou bem. A dor é gigantesca, é tremenda, ecoa na sua alma, porque perdeu a chance que ele mesmo pediu. Sabe lá quando vai ter essa chance? E esse país, sou suspeito a dizer, é o país da cura, é o país que mais tem médium no mundo. É o país mais visitado pela espiritualidade, nesse momento. Então, sem dúvida, se você tem missão de cura, faça alguma coisa enquanto é tempo. Faça o bem, encontre uma forma de você praticar o bem. Porque quando você sai do corpo, você vai lembrar, aquele rapaz esteve lá no paranormal, e ele estava certo quando ele disse que eu deveria ter praticado o bem, e eu deixei o tempo passar. Não cumpri a minha missão. Esse vai sofrer muito. Então, o sofrimento da alma é diferente da dor da carne. É muito diferente.
Então não adianta, agora eu sou terapeuta, agora eu também entendo de física quântica. E a missão vai ficando para trás. Infelizmente, muitos se perdem também nesse campo aí. Não deixe o seu compromisso. Não há nada maior do que praticar o bem com a sua faculdade mediúnica. Esse é o Reginaldo? Oi? É o Reginaldo? Reginaldo? Eu me vejo. Ah, Reginaldo. Vamos lá, irmãos, vamos seguindo. Eu vi. Escolha de ajudar. Imagine uma situação simples, mais profunda. Você percebe alguém diferente, mais calado, isolado, triste, distante. Pode ser um amigo, um familiar, um colega de trabalho. Algo não está bem. Escolha 1. A pessoa se aproxima e pergunta se está tudo bem. Oferece escuta e demonstra presença. Orienta a buscar ajuda se necessário. Escolha consequências. A pessoa em sofrimento se sente acolhida, pode encontrar força para continuar, a dor diminui quando é compartilhada, pode evitar um agravamento emocional sério, cria um vínculo verdadeiro, às vezes uma conversa muda tudo. Escolha 2, a pessoa percebe, mas segue a vida, não quer me envolver, isso não é problema meu, vai passar. Evita perguntar, evita se aproximar, o tempo passa, mas para quem está sofrendo, o silêncio pesa. Consequência, a pessoa em sofrimento pode se sentir ainda mais sozinha, a dor pode se intensificar, sensação de invisibilidade, ninguém se importa, possível agravamento emocional. E muitas vezes quem ignorou mais tarde se pergunta: e se eu tivesse feito algo? Visão espiritual. Ninguém cruza nosso caminho por acaso. Muitas vezes somos colocados diante de alguém em sofrimento como oportunidade de auxílio. Ajudar o próximo é uma das formas mais diretas de evolução espiritual. Quando ignoramos, podemos estar deixando de cumprir um papel importante. Então, tem uma frase aqui, né? Vamos para a conclusão. Às vezes o que alguém precisa não é uma solução, é de alguém. A vida em um momento simples nos pergunta: você vai passar ou vai parar? Porque muitas vezes um pequeno gesto pode mudar o destino de alguém. Frase desse filósofo: a escolha é possível em certo sentido, porém o que não é possível é não escolher. Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que, se não escolher, a si mesmo estou escolhendo. E nós temos na doutrina espírita Kardec perguntando, né? Para agradar a Deus, basta não praticar o mal? E os espíritos respondem: não, porque você vai ser responsável por todo o sofrimento gerado pelo bem não realizado. Então, não praticou o bem quando você podia praticar para o próximo. Aquele que está sofrendo e você é corresponsável de alguma forma. Outro estudo: 2 filhos do mesmo pai. Imagine 2 irmãos que cresceram na mesma casa. O pai era alcoólatra, chegava alterado e gerava conflitos. A infância desses 2 filhos foi marcada por instabilidade emocional, vergonha, insegurança e dor. Escolha 1. O outro filho também sente a dor, mas em algum momento faz uma escolha diferente. Ele olha para a própria história e decide: eu não quero isso para a minha vida. Essa dor se transforma em combustível. Consequência, ele valoriza o estudo, o trabalho, busca referências positivas fora de casa, desenvolve disciplina, usa o passado como aprendizado, não como desculpa. Com o tempo, constrói uma vida estável. Escolha 2, repetição do padrão. Um dos filhos cresce com revolta. Dentro dele existe dor, mas também uma justificativa inconsciente. Foi isso que eu aprendi. Essa foi a vida que me deram. Ele começa a se envolver com as mãos, fica com más companhias, usa álcool como forma de fuga. Com o tempo, repete o padrão do pai. Também desenvolve o vício, perda de oportunidades e se envolve em problemas. Consequência: repetição do ciclo de sofrimento, destruição de vínculos, perda de direção na vida, fortalecimento de sentimentos de revolta e vitimização. Na visão espírita, os 2 filhos podem ter laços espirituais com o pai, muitas vezes reunidos pela necessidade de aprendizado e reajuste. A mesma experiência foi oferecida aos 2. Um se deixou levar pelas tendências e repetiu o ciclo. O outro utilizou a prova como oportunidade de evolução. Isso
mostra algo profundo. A influência existe, mas não determina. O passado influencia, mas não condena. Queríamos falar, se alongar sobre isso, né? Sobre essa vitimização e colocarmos culpa nos outros, nos pais, na sociedade. E, em realidade, a gente sabe que tudo isso influencia, mas não determina. Conclusão: 2 filhos da mesma casa, o mesmo pai, a mesma dor, mas destinos completamente diferentes. Não foi o pai que definiu o destino deles, foi a escolha que cada um fez diante da dor que viveu. Na mesma casa, no mesmo chão, 2 meninos, um coração, um pai perdido em suas dores, alcoolizado, cheio de temores. O tempo passa, a vida chama, um se levanta, outro desaba. 2 caminhos para o mesmo olhar, mas cada um escolheu interpretar. Porque a dor não define o destino, é o sentido que eu dou ao caminho. Com o pai como que eu tive, eu posso afundar, ou posso aprender e me levantar. A vida pergunta, eu digo quem sou. Eu sou a leitura que eu faço da dor. Com o mesmo passado eu posso cair, ou posso fazer um futuro florir. O que me guia não é o que aconteceu, é o que eu escolho fazer com o que Deus me deu. Foram perguntar ao que viveu na escuridão, por que essa vida, por que essa prisão? Ele respondeu sem respirar: com pai assim, é só esperar. E ao outro, dono do próprio valor, como venceu, como superou, com um sorriso firme ele falou: bom pai assim, olha onde eu estou. 2 espelhos, uma decisão, curar a dor ou repetir a prisão. Oh pai, como que eu tive, eu posso afundar, ou posso aprender e me levantar. A vida pergunta, eu digo quem sou. Eu sou a leitura que eu faço da dor. Com o mesmo passado eu posso cair, ou posso fazer um futuro florir. O que me guia não é o que aconteceu, é o que eu escolho fazer com que Deus me deu. A história vem, mas eu me seguro. Eu sou quem decide a minha cura. Não sou refém do que já passou. O presente é a semente que eu mesmo plantei. Oh, oh, como que eu tive, eu posso afundar, ou posso aprender e me transformar. Eu escolhi ser a força que ficou. Eu sou a leitura que a vida mostrou. Com o mesmo passado eu pude
pular algumas outras, porque senão vai alongar no tempo. Mas aqui nós vamos falar sobre o planejamento financeiro, né, das escolhas de pensar no futuro, poder poupar, as consequências, o lado espiritual, né, a gente contém dinheiro. Exemplo importante, né, sobre essa questão da gravidez inesperada, né, joga o dinheiro numa situação difícil, medo de julgamento, pressão familiar, certeza sobre o futuro, a mente fica confusa, o coração apertado, né, como por a escolha 1, né, a pessoa decide continuar de frente às dificuldades financeiras, renúncias pessoais, nem sempre é fácil, mas o tempo passa e a vida se desenvolve. Tem as consequências positivas. Escolha 2, interromper a gestação, né? A vida segue, mas com o tempo, em momentos silenciosos, surgem reflexões. Como teria sido, né? Quem seria, né? O que eu vivi naquele momento? A gente sabe, muitas vezes, a pessoa faz um aborto, depois vem as dores, as culpas, questionamento emocionais, necessidade de ressignificação, de autoacolhimento, processos internos de compreensão e perda de si mesmo. Visão espiritual, na visão espírita, a gestação envolve um encontro de espíritos. Aquele ser que chega não está ali por acaso, há vínculos, histórias e oportunidades de aprendizado para ambos. Conclusão: diante das decisões difíceis, nem sempre existe caminho sem dor, mas sempre existe aprendizado. E a vida, nesse momento delicado, pergunta: você está escolhendo pelo medo ou pela consciência? Porque algumas escolhas aliviam o agora e as outras constroem depois. É interessante, irmãos, nessa parte aí, que tem algumas pessoas que eu conheço que queriam fazer o aborto, mas a gestação se prolongou e hoje esses filhos são bênção, né? Tem uma pessoa mais próxima que fala que é o ser mais importante da vida dela, né? Família grande, cheia de filhos, mas esse ser é especial. Vamos pular um pouquinho aqui, outro exemplo, né, sobre manter o orgulho diante de uma discussão, ou você realmente poder conseguir superar o orgulho e manter o vínculo. E aí, irmãos, para que a gente possa ir finalizando nossos estudos, aqui eu coloquei, né? Você não pode fazer grandes coisas. Se você não pode fazer grandes coisas, faça pequenas coisas de uma maneira grandiosa. Eu gosto sempre dessa frase. E é verdade, como a gente diz no começo, que a vida é feita de pequenas escolhas diárias. Nós não precisamos fazer grandes coisas, não precisamos fazer, a gente acredita, eu quero fazer algo grandioso. Pequenos detalhes, né? Pequenas atitudes, um olhar de compreensão, de compaixão. A gente viu aí vários detalhezinhos que vai mudando a vida da gente, né? E eu tenho um exemplo positivo e negativo nisso. Negativo, toda vez que eu vou passear com o meu cachorrinho, que lá onde eu moro, tem uns bares ao lado. E as pessoas deixam um monte de garrafa. E não só deixam as garrafas, quebram as garrafas, todas sempre um monte de caco. E eu fico lá desviando um cachorro toda hora dos cacos e falo: meu Deus, a pessoa não pensou que poderia ter. Geralmente muitos moradores de prédios levam seus cachorros, mas a pessoa simplesmente não pensa. Pequenas atitudes ruins, e tem atitudes boas, como aconteceu recentemente. Tem um irmão que desencarnou há alguns meses do Seara de Jesus, e esse irmão, ele me acolheu quando eu estava ali com a mediunidade, sofrendo, e ele chama Humberto. E o que acontece? Eu até me emociono porque, assim, ele foi muito importante na época, enfim. Aí eu estava fazendo a minha meditação, o meu autopasse, né, que eu gosto de fazer,
E aí ele apareceu para mim. E aí ele falou assim, posso pedir uma coisa? Eu falei, Paulo. Ele falou assim, abraça meu filho por mim. E eu falei, claro, né? E perguntei para ele, valeu a pena? Porque ele trabalhou mais de 50 anos, né? Acho que é na doutrina. E tem os conflitos, né? De quem busca uma casa espírita, quem sabe que tem familiares, mulher, tem aquela coisa que não gosta, né? Você está ali se doando, para você é um momento feliz, mas nem para todos são assim. Ele falou que sim, que valeu a pena, porque quando você tem um trabalho, isso faz com que você tenha mais foco, disciplina e você fica menos distraído, né? E passou. E esse filho dele trabalha comigo lá no restaurante de freelance, em algumas vezes no final de semana. Eu falei, nossa, por que ele foi aparecer para mim? Eu não estava pensando nada disso. E aí, eu fazendo uma reflexão, no dia anterior, era a noite dos namorados, e ele foi lá trabalhar, e eu olhei para ele e senti uma tristeza, e eu tive uma compaixão naquele momento, de ver que ele estava triste por alguma razão, né? Solidão, seja lá no movimento dos namorados, mas não falei nada para ele. Aí eu falei, acho que foi isso, né, que fez com que ele aparecesse no dia seguinte. E aí, na outra semana, porque só vai final de semana, eu dei um abraço, dei um abraço nele e falei, né, que eu sou o pai que mandou dar. Ele se emocionou. Pois bem, depois de alguns dias, eu senti vontade de escrever. Senti vontade de escrever e comecei a escrever. E aí ele disse, né, que às vezes precisamos só de um abraço, né, para nos dar força na nossa luta. Ele escreveu assim. E assinou Humberto. Só que assinou com U. Eu falei, não, mas Humberto é com H. E a gente é médium, né? Capta as coisas, mas também questiona, será que é esse? Né? Não. E aí eu fui perguntar para o filho dele depois, né? Pois, era com H ou com U? Ele falou, é com U. Então é ele mesmo, né? Que veio, né, agradecer, né? Ele falou obrigado por ter abraçado meu filho, e a gente muitas vezes só precisa de um abraço para dar força na nossa caminhada. Então essa é uma história que eu acho que ele até sintonizou com o tema da nossa fala. Só para concluir o que você está falando do Humberto, porque foi muito meu amigo, ele costumava dizer que Humberto com U é porque ele era um só, senão era dois Berto. Ah, E assim, meus irmãos, depois dessa história para representar os gestos, eu quero só finalizar com a história, uma outra história também de um familiar meu, que é o Leandro. O Leandro é um primo meu, que é tetraplégico. Aos 17 anos, ele foi mergulhar, tinha um barranco de areia, e ele ficou tetraplégico. Deram alguns meses de vida para ele, mas ele, com o suporte de uma mãe muito guerreira e lutador, continuou. E aí ele colocou esses dias no Facebook uma cartinha dele olhando, né, pro menino de 17 anos, ele agora com 45 anos. Esse jovem que se tornou escritor, vereador, pintor e exemplo para
para muitos. Já teve várias namoradas. As pessoas se encantam pela fé, pela coragem dele e se envolvem. Uma coisa surpresa, interessante. Eu vou ler o trechinho que ele escreveu e aí a gente vai finalizar com um vídeo que eu fiz homenageando esse meu primo e irmão. Ele escreveu assim: Oi menino, eu sou você, 28 anos no futuro. Hoje você acredita que sua vida acabou. Está deitado numa cama de hospital, sem conseguir mover o corpo, com medo, raiva, uma dor que parece impossível de suportar. Eu conheço cada um desses sentimentos porque também os vivi. Mas preciso lhe contar uma coisa, você não morreu. Sua vida mudou completamente, mas ela não terminou. Os próximos anos serão difíceis. Haverá perdas, lágrimas, dependência, solidão e momentos que você vai pensar em desistir. Mesmo assim, continue. Um dia, um pincel será colocado na sua boca. A arte vai devolver uma parte de você que parecia perdida. Depois virão os livros, as palestras e as pessoas que encontrarão esperança na sua história. Você viverá amores, fará amizades incríveis, realizará sonhos e descobrirá que o coração nunca ficou tetraplégico. Vai escrever, pintar, inspirar pessoas e acredite, até será vereador. Hoje isso parece impossível, mas a vida ainda vai surpreender você muitas vezes. Nem tudo será fácil, ainda haverá novos desafios e problemas de saúde. A diferença é que você aprenderá que coragem não é recuperar a antiga vida, e sim construir uma nova. A maior lição que quero lhe deixar é esta. A felicidade voltou quando parei de esperar a vida de antes e comecei a viver a vida que era possível. Por isso, não desiste. Se desistir agora, nunca conhecerá as pessoas que vai amar, os quadros que vai pintar, os livros que vai escrever e as vidas que vai transformar. Você não terá a vida que imaginou aos 17 anos, terá uma vida diferente, mais difícil, mas também muito mais bonita do que consegue imaginar hoje. Daqui a 28 anos estarei esperando por você e posso garantir, vai ter valido a pena continuar vivendo. Com carinho, Leandro, aos 45 anos. Num quarto de hospital, o silêncio falou. Um menino de 17 anos chorou. O mundo desabou num segundo qualquer. E tudo que sonhou parecia não ser. O corpo já não respondia à vontade. Só perguntas, medo e saudade. Mas Deus escrevia em linhas invisíveis capítulos que pareciam impossíveis. Quando tudo desacabou, ainda existe uma voz dizendo: continue. É o poder da escolha de seguir viver. Mesmo quando a dor faz o chão desaparecer. Cada passo da alma vem sem escuridão. Quem escolhe a esperança renasce por dentro então.
valeu a pena continuar vivendo. Que Jesus nos abençoe, desculpe pelo horário, que a paz do Mestre nos envolva.